Nossa família tem um movimento muito peculiar de Réveillon. É um momento que a família, a grande família, os primos, os tios, todos se encontram na praia de Majorlândia, aqui no Ceará. E a gente ia para casa do meu pai, na Caponga, e de lá íamos para Majorlândia. E nessa estadia lá na casa do meu pai foi que aconteceu o acidente com o nosso filho. Ele tinha 2 anos e 10 meses e a Luísa tinha 6 meses de vida. A Lulu, mais novinha, era recém-nascida. Era. E aí nós estávamos na casa de praia e foi uma cena, Mel, que você vive, parece que você sai do corpo. Assim, é uma coisa, uma realidade paralela. As coisas, elas foram acontecendo de uma forma, foi assim, nós estávamos escolhendo música para a playlist do Réveillon, totalmente despreocupados. A casa tem piscina, nós estávamos naquela, ele com 2 aninhos e meio, a gente estava naquela de tentar ensinar a nadar, e ele já tinha aquela fase perigosa que a criança tem alguma familiaridade com a água, mas não tem domínio sobre ela. Sim. Então, na véspera, eu me lembro de ter dado assim... Eu peguei ele na véspera, com um pezinho aqui dentro da piscina, brincando assim, na borda. Aí eu, John, não faz isso. Aí peguei, chamei o Thiago deu uma sacudida nele, você não faça mais isso. Não faça isso sem a gente. É. E tal, e tal, e tal. Mas, nesse dia, aconteceu, tinha uma criancinha lá, e olha como são as coisas. Meu pai, preocupado com a criança, disse assim, eu vou ao centro comprar uma boia, porque ela não sabe nadar. Acho que era filha da secretária, não era amigo que foi brincar com ele? E nisso eu entendi que a menina e o John tinham ido. Me despreocupei. E aí o seu Pedro, que nos ajuda lá, passou e disse assim, cadê o John? Mel, foi como se eu tivesse tomado um choque. Eu pulei por cima da mesa e saí correndo para a piscina. Aquilo ativou alguma coisa em mim. Eu acho que com a lembrança, jamais. eu acho que com a lembrança do que tinha acontecido na véspera, talvez, eu saí em disparada para essa piscina e o vi lá na piscina. Eu corri atrás, eu vi ele boiando. E no que eu vi, eu já me joguei na piscina, tirei ele e comecei a tentar fazer aquilo que a gente acha que sabe, mas nunca sabe direito, que é uma respiração boca a boca, que é um salvamento, que é uma massagem cardíaca, e pedir ajuda das pessoas, e ele completamente desacordado. E eu fiquei ali no movimento e gritava, né, pedia assim, olha, traz o carro, rápido, não sei o que. Enfim, fomos ao hospital de Cascavel, e no hospital, e eu fiquei, né, e era uma sensação desesperadora de estar vivendo um filme, uma coisa que você nunca pensou que pudesse experimentar, que pudesse acontecer com você. E é uma oração de desespero. Eu dizia assim, Senhor, não deixe isso acontecer com a gente. Traz ele de volta. E aí eu ficava naquela, e parecia que o peso do mundo todo nos meus braços, eu não aguentava mais fazer a massagem por causa do estresse mesmo. Mas não parei, chegamos no hospital, minha irmã que é médica foi conosco, chegamos no hospital, ele foi para uma maca onde eles foram tentar ressuscitar. E aí fizeram vários ciclos. Nós, inclusive, somos muito gratos à equipe lá de plantão, que nesse dia não desistiu. Depois de 7 tentativas, a gente... E era assim... Cada ciclo tem um número de vezes. Então, assim, não foi só 7. É porque eles fazem o choque, né? E a cena era assim, a gente de joelhos, do lado de fora da sala, mas a porta entreaberta, porque numa situação de urgência ninguém lembra de nada, e uma médica em cima dele lá fazendo as coisas, e a gente assistindo aquilo e rezando. E aí a gente escutou ela gritar assim, ele voltou, o coração voltou. Graças a Deus. E a gente não tinha noção da gravidade do que tinha acontecido. Que a gente não sabia, assim, possibilidade de dano encefálico e tal. Pra gente era assim, o coraçãozinho voltou, ele vai recuperar, é criança. E fomos ao hospital da Unimed, onde começou, assim, uma via crucis que eu associo muito, assim, ao caminho de Jesus pro Calvário, a subida, sabe, com a cruz. Porque minha irmã tem situações na vida que você fica assim, é tão
te afronta de uma forma que você fica, como é que vai ser, sem saber. E a gente ficou ali, tornou-se assim uma comoção na nossa família, como eu disse, estava toda pronta para a festa, veio todo mundo embora para ficar conosco. Primos que tinham Não, vindo bebê, eles nem viajaram, eles vieram de outros estados e ficaram em Fortaleza. Ficaram em Fortaleza. E aí começaram os exames, os acompanhamentos, ele ia tendo melhoras e melhoras e melhoras. E a gente passou assim uns 5 dias, pelo menos, Ao todo foi 7 dias. no hospital direto. Acho que a cidade inteira se mobilizou. Teve isso. Não, gente, Cidade de outros inteira. estados, tem família fora também. Eu fiquei impressionada, assim, como as pessoas se importaram. Eu nunca vi aquilo. Assim, eu recebi muitas mensagens, muita força pelo Facebook. Milhares. Eu digo, minha nossa senhora, assim, a cabeça meio louca, mas eu fiquei impressionada, né? E esse negócio dando você não ter noção, isso foi 3 horas da tarde no domingo. E eu, tipo assim, eu sabia que era grave, mas eu eu nunca perdi ninguém assim. Eu tinha perdido ninguém assim, então eu não tinha noção. Eu nunca tinha perdido ninguém, eu acho. E eu disse, não, foi só um afogamento, ele vai sair dessa. Às vezes você ser leigo É te ótimo. salva. Pois O privilégio da ignorância. é o privilégio da ignorância. E a minha irmã eu liguei pra minha irmã 6 horas, quase de noite. Ela, o que? Ela ficou louca. Como é que só me diz agora? Eu disse, não, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem, não sei o quê. E ele só melhorava depois daquilo. Segunda, ele foi melhorando gradativamente, terça melhorando, quarta melhorando, depois foi que Vocês ficaram com ele? Ficamos. sim, podemos entrar na UTI. Era UTI, né? Então a gente não podia ficar direto. Mas nós ficamos no hospital 7 dias. Aconteceu assim, tinha uma cardiologista que eu acompanhava e ela ia dando feedback pra gente. Então ela começou dizendo assim, ó, o coraçãozinho dele tá 30%. Depois ela dizia, olha, o coraçãozinho dele tá 60%. Até que gradativamente chegamos no dia que ela disse assim, olha, cardiologicamente, se ele acordasse, saísse do coma, ele podia sentar nessa cama aqui, pular nessa cama que ele tá bom. Providencie um DVDzinho, alguma coisa para ele assistir, porque ele vai sair dessa. E aí fizeram um ATC, que eles esperam um pouquinho, um ATC não, uma ressonância, para ver como é que tava. Olha, poucas áreas comprometidas, uma excelente notícia. Vai dar certo. Ele é novo, vocês fazem uma terapia ocupacional, uma fisioterapia e ele recupera. E aí foi, a gente com grande esperança. E quando foi no final, assim, nesse 7º dia, a minha irmã, com dó da gente... Não, mas antes, eu me lembro que, eu acho que na quinta-feira ou na sexta, pré-Réveillon, a Fernandinha disse pra mim, comadre, se ele escapar, ele não vai andar, ele não vai falar. E aquilo ali acabou comigo, porque ele era, se eu chamar ele de talibanzinho. Ele não parava, era com a motinha dele pra cima e pra baixo, espritado. E os nossos amigos mais próximos sabem que ele era brabo, né? Brabo. E aí, aquilo ali acabou comigo, porque esse caramba... E foi nesse momento que ele soube também, e a gente rezou separado. Ele tava... Não. Mas antes teve a piora. Teve a piora, que a gente foi para casa, ele todo estável, com essa notícia, olha, providencia as coisas que ele, a qualquer momento nós vamos reduzindo a medicação aqui, a qualquer momento ele pode voltar. Que ele estava em coma induzido, né? E aí, fomos para casa. Quando a gente deitou a cabeça no travesseiro, o telefone toca. Voltem que o John tá instável. Tudo que estava legal, as taxas e tal... Agora tá subindo e descendo, não sabemos o que tá acontecendo, mas voltem. Ele tava tão melhor, amor, que a gente passou até o Réveillon. Não passamos a noite do Réveillon no hospital, tu lembra? A gente passou na casa da tia Sara, não sei se a Clá ficou lá com ele. Se ele tá melhorando, vamos pra casa, não tem o que fazer aqui. A gente, tá bom. Aí, voltamos, a equipe fez um novo exame. E aí nesse novo exame... Eles falaram pra gente que é como se o cérebro tivesse tido um inchaço tardio, que eles não esperavam que acontecesse. E quando o cérebro inchou, parou a vascularização e ele prejudicou. Aí ele estava bem prejudicado, neurologicamente. E aí... Só um milagre. Só um milagre. E a gente começou a fazer essa oração, eu de um lado, ela do outro, sem combinar. Sem combinar. Foi unidade mesmo.
Que disse, Senhor, eu rezei assim, ele rezou parecido, né? Senhor, eu quero meu filho inteiro. 100% normal. Se for para o senhor deixar ele aqui, vegetal, o senhor pode levar. Não quero meu filho assim, o senhor pode levar. Eu quero o milagre. E ele da mesma forma, sendo que em outras palavras, né, mano? Todo comigo ou todo contigo. Que coisa linda, Tiago. Eu queria ele bem, né? Para levar uma vida, para... E assim, no fundo da minha alma, assim, tinha uma coisa que eu sempre pensava, que era assim. Maria não foi poupada. Nossa Senhora, com todos os seus méritos, não foi poupada. Por que eu seria? Mas a gente pede o que a gente quer. A gente tem que ser verdadeiro, né? E o que eu queria era meu filho salvo. E foi Mas- tanta gente rezando, foi, mãe, assim, Muita. o novo caminho levou até o Santíssimo, teve adoração lá. Madre Kelly Patrícia foi lá com a imagem do menino Jesus. Entrou na UTI, foi permitido ela entrar, e ela cantou uma música. E uma tia dele do Shalom, que era do Ministério de Cura, também foi lá com outra senhorinha que ela nem é mais viva, né, a Filozinha. Filó. E elas tiveram a visão dele brincando com o menino Jesus. E disseram que viu uma luz, que... Como foi, amor, as palavras dela? Mas assim, ela fala de um jeito e a gente entende como quer. É. E depois o que acontece é que você vê que realmente... Você entende, né? Você na entende. verdade, o que ela estava dizendo, E né? foi, na época, foi um movimento tão bonito de oração, eu nunca vi tanta gente rezando, tanta gente.